Eu já ouvi muita história estranha nas madrugadas em que trabalhei de vigia, mas juro que nenhuma me preparou para que eu vivi naquela noite. Era para ser mais um turno comum, mas aconteceu uma coisa que até hoje me faz pensar sobre tudo o que existe ou não. Já tem uns anos que eu trabalho de vigia. O turno da noite, embora muitos evitem, sempre foi o que eu mais gostei. O silêncio, a tranquilidade da madrugada. Até aquela noite, isso tudo me traz uma paz que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Eu trabalhei num galpão antigo, que já foi fábrica e armazém ao longo dos anos. Ele estava sem uso, mas parecia que guardava segredos, histórias velhas, das que ninguém quer lembrar. Lá pela 1 da manhã, eu comecei minha primeira rodada. A estrutura do lugar era imensa, com várias salas abandonadas e corredores que foram construídos para quem queria se perder. Todo o espaço tinha um cheiro de mofo misturado com algo que eu não conseguia definir, um cheiro antigo, de coisa velha. E aquele galpão, meu amigo, era frio. Um frio estranho, que a gente sentia até nos ossos. A ronda estava indo tranquila até que, lá pelo terceiro corredor, eu ouvi um som estranho vindo do fundo do galpão. No começo, parecia só um rangido, mas depois virou uma espécie de murmúrio, uma voz sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Olhei em volta, liguei a lanterna e fui em direção ao som, meio desconfiado. Foi aí que tudo começou. Chegando lá, encontrei uma porta meio aberta que eu nunca tinha reparado antes. Parecia uma espécie de depósito ou sala antiga, cheia de caixas cobertas de pó. Fiquei ali na entrada, iluminando com a lanterna, e quando me aproximei, senti o cheiro de algo podre. Na hora, achei que era algum rato morto, mas o cheiro era muito mais forte. Era o tipo de cheiro que só quem já trabalhou perto da morte entendia. Eu dei 2 passos para dentro e ouço a porta bater atrás de mim. Tentei abrir, mas parecia que alguém ou algo estava segurando. Naquele momento, o ar ficou denso, quase sufocante, e eu ouvi o som de passos vindos da escuridão do depósito. Era impossível ver mais de 3 metros à frente, mas com a luz fraca da lanterna, eu conseguia ver uma sombra. E aquela sombra estava se movendo, vindo em minha direção. Era uma figura humana, mas distorcida, como se tivesse saído de um pesadelo. Tentei me convencer de que era só minha mente pregando uma peça, mas quanto mais eu olhava, mais aquilo parecia real. A figura parou ali, no meio da escuridão, e ficou me encarando, sem se mexer. Eu sentia seus olhos me observando, olhos que contemplavam o ambiente com um ódio antigo. Foi aí que a coisa começou a andar de novo, em minha direção, e cada passo era pesado, como se estivesse arrastando alguma coisa. A figura se transformou e eu pude ver o rosto dela. Ou o que deveria ser um rosto. Parecia alguém que estava queimado e desfigurado, com pedaços de pele pendurados, os olhos fundos e vazios, e a boca retorcida num sorriso que não era humano. Era um sorriso de ódio puro. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Era como se minha garganta tivesse travado. E foi aí que ouvi a coisa sussurrar, com uma voz rouca e cheia de rancor. Por que você entrou aqui? Eu fiquei ali, paralisado. A coisa deu mais um passo, e o cheiro podre ficou insuportável. Eu pensei em correr, mas minhas pernas não se moveram. A figura estendeu a mão, e eu senti um frio tão intenso que parecia congelar meu sangue. Nesse momento, minha lanterna falhou. A luz piscou, e, por um instante, o rosto deformado desapareceu na escuridão. Aproveitei a brecha e corri, forçando a porta até ela abrir. Do lado de fora, o ar parecia um pouco mais leve, mas meu corpo tremia, e eu ainda sentia o cheiro podre na roupa. Tentei me enganar, respirei fundo e decidi que era melhor me afastar do galpão. Fui para a entrada, mas assim que me virei, ouvi passos atrás de mim. Eu olhei rápido, mas só vi uma sombra que se movia pelos corredores. E toda vez que eu andava, parecia que os passos me seguiam, sempre mais perto. Cheguei até a sala de monitoramento e fui verificar as câmeras, tentando entender se aquilo era real ou se era só um susto que alguém queria me pregar. Mas o que eu vi nas telas foi ainda pior. Na gravação,
Dava para ver a sombra passando pelos corredores, desaparecendo nas paredes e depois reaparecendo em outro ponto do galpão, como se estivesse me caçando. Naquele momento, eu entendi que aquilo não ia me deixar em paz. Senti uma presença ao meu lado e, ao olhar, vi a mesma figura deformada, só que dessa vez o sorriso tinha sumido. Era uma expressão de puro sofrimento. Ela se inclinou e, numa voz que parecia vinda de um lugar distante, disse: "Saia daqui, antes que seja tarde demais." Desde então, eu nunca mais trabalhei de vigia naquele galpão. E toda noite, no mesmo horário, eu ainda sonho com aquele rosto, aquele cheiro podre e aquele sussurro que parece ecoar nas paredes do meu quarto. Eu nunca fui de contar essas coisas, mas tem hora que a gente precisa falar. Se ajuda, eu não sei, mas desabafa. Então, escute bem o que vou te dizer. Foi no cemitério velho daqui da cidade de Serrinha, onde sou coveiro há mais de 20 anos, que fui pegar meu turno da noite. Normalmente o trabalho é tranquilo. Só eu, minha lanterna, uma pá e a paz dos mortos. Mas naquela noite não teve paz nenhuma. Era umas 11h30, quase meia-noite. Tudo estava quieto. Só o barulho do vento batendo nas folhas e alguns grilos. Eu estava cavando perto de um dos jazigos antigos, aqueles que ninguém mais visita, onde só ficam os esqueletos esquecidos, sabe? Já tinham me falado que aquele canto do cemitério era assombrado, mas a gente que trabalha aqui acaba se acostumando, acha que é história para assustar a criança. Mas naquela noite foi diferente. Eu estava sozinho, cavando uma sepultura para um enterro do outro dia, e senti um arrepio subir pelas costas. Olhei para o lado, não vi nada. Voltei ao trabalho, mas a sensação não ia embora. Foi aí que eu ouvi o primeiro som, uma risadinha fraca, quase que uma gargalhada, vinda de longe. Eu juro pra você que eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas aí, ela estava ficando mais perto. Foi nessa hora que eu vi uma sombra. Eu parei, segurei minha lanterna com força e iluminei aquela direção. Tinha uma pessoa meio encurvada, lá no fundo, perto do lápide do velho Almeida. Um homem que foi enterrado há mais de 50 anos. A princípio, achei que era um bêbado que tinha invadido o cemitério, mas quando eu me aproximei, vi que aquilo não era um ser humano. A sombra começou a se mexer, caminhou bem devagar, e eu senti o coração quase pular pela boca. Eu sabia que tinha algo errado. Foi aí que ele mostrou o rosto, e eu vi um rosto macabro. Os olhos eram só 2 buracos fundos, como se fossem sombras dentro das sombras. Eu nunca tinha visto nada assim na vida. O corpo dele era esquelético, e o rosto parecia em carne viva. A coisa falou: "Por que você está me desenterrando?" A voz era um sussurro, mas parecia que eu estava falando dentro da minha cabeça. Eu congelei. Tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Eu só conseguia olhar, apavorado, aquele rosto de perto. Ele chegou perto, muito perto, e eu senti um cheiro podre, como de carne estragada, que fazia o estômago revirar. E ele perguntou de novo, num tom ainda mais assustador: "Por que você está me desenterrando?" Eu tentei explicar que só estava fazendo o meu trabalho, mas não consegui falar uma palavra. Ele estendeu uma mão, ossuda, esquelética, e me tocou o ombro. Na mesma hora, senti um frio tão forte que pensei que ia morrer ali mesmo. E aí, ele sussurrou: "Vocês nunca me deixaram descansar." Foi aí que eu percebi que ele estava com raiva, muita raiva, porque tinha sido enterrado de um jeito que o deixou preso. Parecia que ele não conseguia se livrar do que o mantinha ali, como se a terra não fosse suficiente para segurá-lo. Naquele momento, eu vi que o melhor era sair dali o mais rápido possível, mas ele não deixou. Comecei a sentir um peso nos ombros, como se alguém estivesse me puxando para baixo, para dentro da sepultura aberta que eu mesmo tinha cavado. Eu não conseguia gritar, e quanto mais eu tentava lutar, mais fraco estava. Eu quase caí dentro do buraco. Foi aí que ouvi uma reza. Era o padre da igreja ali perto, que estava passando e ouviu alguns barulhos no cemitério. A sombra deu um grito que parecia sair direto do inferno, e sumiu na escuridão. A única coisa que sobrou foi um pedaço de pano rasgado, bem antigo, que ficou preso na minha roupa. O padre perguntou se eu estava bem. Quando eu expliquei o que aconteceu,
Ele fez uma oração bem ali. Disse que eu tinha mexido em algo que estava ali há décadas, talvez até há séculos, e que era melhor eu nunca mais me aproximar daquela sepultura. Desde então, eu nunca mais trabalhei à noite, e sempre evitei aquele canto do cemitério. Agora, todas as noites quando passo perto, eu ainda sinto o mesmo frio na espinha, e às vezes vejo a sombra dele de longe, esperando alguém desavisado que queira perturbá-lo de novo. Eu estou na estrada há anos e posso te dizer que já vi muita coisa por aí. Mas o que aconteceu naquela madrugada me marcou de um jeito que nem eu consigo entender. Se isso foi mesmo real, só Deus sabe, mas posso jurar que foi o dia em que fiquei cara a cara com algo que não era deste mundo. Era uma noite de lua cheia, daquelas em que a luz prateada cobria tudo de um jeito meio assustador. Eu tinha pego um frete de última hora, daqueles que ninguém quer fazer. A rota era por uma estrada velha, meio abandonada, que cruzava as montanhas no interior. Todo mundo sabe que há certos lugares onde só os caminhoneiros mais experientes se arriscam, mas eu estava precisando do dinheiro e decidi aceitar. Passei por várias cidades pequenas, mas a cada rodovia a estrada parecia mais isolada. A noite ia avançando e o sono começou a pesar. O asfalto escuro, os reflexos da lua e o silêncio, o tipo de silêncio que faz o ar ficar pesado. Eu tentava me manter acordado, cantando alguma coisa ou tomando café. E foi aí que vi a primeira coisa estranha. Na beira da estrada, lá na frente, tinha uma mulher parada. Ela estava toda de branco, quase se confundindo com a neblina fina que começava a se formar. Eu desacelerei, olhei pelo retrovisor e por um momento pensei em parar. Mas alguma coisa me impediu. Era como se uma voz me dissesse para não me aproximar. Segui em frente, mas com aquela imagem na cabeça. Uns quilômetros adiante, passei por um posto de gasolina velho e decidi parar para dar uma esticada nas pernas. O frentista parecia conhecer a região e, como quem não quer nada, perguntei se ele já tinha ouvido falar de alguém parado na estrada. O frentista arregalou os olhos como se eu tivesse falado algo que ele preferia esquecer. Olhou em volta e, quase sussurrando, me contou uma história antiga. Disse que, naquela estrada, anos atrás, uma mulher morreu num acidente de carro. Ela estava indo buscar o marido numa cidade vizinha e perdeu o controle numa curva, caindo numa ribanceira. Segundo a lenda, ela nunca conseguiu descansar e, às vezes, aparece para os motoristas solitários, como se estivesse procurando alguém. Voltei para o caminhão com um frio na espinha. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombração, mas algo naquela noite estava diferente. Segui viagem, tentando me convencer de que era só o cansaço. A estrada continuava deserta e a neblina só aumentava, cobrindo tudo com uma camada de mistério. Foi quando vi de novo a mulher de branco, agora bem no meio da pista. Eu freiei, o caminhão deu aquela balançada e por pouco não perdi o controle. A mulher estava ali, parada, vindo diretamente para mim, como se quisesse que eu parasse. Não dava para ver o rosto dela direito, mas os cabelos dela flutuavam como se tivesse uma brisa, mesmo sem vento nenhum. Eu não consegui tirar os olhos dela, como se alguma coisa me obrigasse a olhar. E então, antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, sumiu no ar como uma miragem. Foi aí que eu senti o primeiro calafrio de verdade. Meu coração estava acelerado e a minha cabeça a mil. Decidi que o melhor era seguir em frente e sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas, quanto mais eu dirigia, mais a estrada parecia se alongar, como se eu estivesse preso num ciclo infinito. Eu olhei o relógio e as horas não passavam. Uns 30 minutos depois, ouvi um sussurro baixo vindo de dentro da cabine. Era uma voz feminina, suave, mas transmitida de tristeza. Ela dizia algo como: "Por favor, não me deixe aqui." Aquelas palavras ecoavam, fazendo o ar ficar pesado. Olhai no espelho retrovisor e, por um segundo, tenho certeza de que vi o reflexo dela no banco de trás.
Ela estava sentada ali, me olhando, com os olhos fundos e um rosto pálido, de alguém que já não pertencia mais a este mundo. Minha primeira intenção foi tentar acelerar, mas o progresso começou a falhar. O motor tossia e tremia, como se algo estivesse impedindo a máquina de andar. Comecei a rezar, mesmo sem ser muito de reza, e a única coisa que poderia pensar era que aquilo tinha que acabar logo. Depois de alguns segundos, a voz sumiu e o motor voltou ao normal. Quando finalmente saí da estrada velha e cheguei num trecho mais movimentado, senti um livramento tão grande que foi como se eu tivesse escapado da morte. Parei o caminhão e olhei ao redor. A estrada estava vazia e tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas, toda vez que penso naquela noite, ainda sinto o peso da presença dela. A estrada parece me chamar, como se não tivesse me deixado sair de verdade. Desde então, sempre que passo por aquela região, faço um desvio para evitar a estrada do além. E conto essa história para todos os caminhoneiros, na esperança de que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei naquela noite. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu like também é muito importante para fortalecer nosso trabalho. Até o próximo vídeo com relatos assustadores da vida real.